Boa noite a todos, muito bem-vindos, que bom estarmos aqui mais uma vez. Nós agradecemos pela presença, que Jesus nos abençoe e vamos sempre lembrar que todos nós somos trabalhadores. Na segunda parte, cada um faz o seu pedido mental. Vamos pedir por aqueles que não têm essa oportunidade que nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus. Ele está sempre conosco, ele disse que estaria conosco até a consumação dos tempos. E nós estamos aqui em nome dele. Que ele nos abençoe e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado. Estamos seguindo então no terceiro livro, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural, item 4, divisões da lei natural. 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, eles podem negligenciá-la como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Olha que coisa impressionante para nós aqui. Isso é só uma orientação para nós. Mas é preciso mostrar-lhe a aplicação. Então nós vamos pegar aquilo que está escrito na Bíblia. A fé sem obras é morta. Não adianta. Nós precisamos agir. O exemplo nosso. Não adianta eu ser espírita, não adianta eu vir no centro todos os dias, porque se eu não fizer alguma coisa com aquilo que eu estou aprendendo, não vai resolver nada. Nós estamos cansados de ver nos livros do Chico Xavier, principalmente no livro Os Mensageiros. Nós vamos ver ali pessoas que fracassaram. Nós vamos ver também um outro livro, onde tem um padre lá, o padre Domênico, que ele confiava muito na doutrina que ele recebia e ele achava que ele era um representante do Cristo na Terra. E quando ele chega do outro lado, ele está num sofrimento difícil de resolver. Porque ele confiou só nas palavras. E as palavras não adiantam. Então é necessário, olha só, a aplicação. Toda doutrina, ela é maravilhosa quando ela muda o homem para melhor. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa que ele tem uma vida bem desregrada e aí ele segue um determinado segmento espiritual e ele muda completamente a vida dele. Olha que coisa boa que foi na vida dele. E aí nós vamos ver os exemplos. Como nós podemos mudar uma situação dentro dos nossos lares se a gente não tiver exemplo? Principalmente se nós formos espírita, que nós somos cobrados. Muitas vezes até a mulher pode falar, mas você não está indo lá no espiritismo? E tem razão. Por quê? Porque nós precisamos ser compreensivos, mas é muito difícil, mas não é impossível. Se a gente quiser, a gente consegue. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la sem que ela tenha, por isso, nada de absoluto, não mais do que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. A doutrina espírita tem um lema. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da doutrina que não vai haver salvação, é fora da caridade. Porque se a gente não fizer alguma coisa em prol do outro, nós não vamos resolver o problema. Aí tem um pastor muito conhecido, que ele dava um conselho para quem ia casar. A mulher chegava e falava, eu vou casar com fulano de tal. O que o senhor acha, pastor? Ele falou, se você quiser ser feliz, não case. Agora, se você quiser fazer ele feliz, case.
Olha a diferença aí. Então, se a gente tentar fazer o outro feliz e fazer todos os esforços, está dentro disso daqui. É a caridade. Porque muitas vezes a pessoa não tem a compreensão que nós temos. São duas pessoas diferentes dividindo a mesma vida. Por isso que Jesus fala o que lá? E o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Isso nós estamos falando do casal, mas depois vem os filhos. Olha a reencarnação para nós aqui. Se não tiver reencarnação, não existe justiça. Porque nós podemos ter 10 filhos, um é diferente do outro. A educação de todos iguais. O pai e a mãe ama todos iguais. Não existe diferença no amor entre o pai e a mãe. Existe ali uma espécie de proteção e uma espécie de cuidado. Porque às vezes ele tem uma personalidade diferente do outro e o pai e a mãe sempre vai se preocupar com aquele que é mais problemático. Aí nós vamos ver a parábola do filho pródigo, onde Jesus vai falar lá na Bíblia que o homem tinha 2 filhos. Acho que todos já leram isso daí, mas é tão interessante isso daí. E um fala para o pai dele, eu quero a minha parte, que eu vou viver minha vida. E ele sai pelo mundo e ele gasta tudo à toa. Com mulheres, com jogo, com bebida, né? E aí ele vai trabalhar para um homem que cuidava de porcos. E aí ele estava comendo a comida que vinha para os porcos. Porque ele chegou numa situação de penúria. Aí ele começou a pensar, na casa do meu pai, olha, eu tinha tudo. O que eu estou fazendo da minha vida? Vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele volta para a casa do pai. Quando o pai sabe que ele chegou, o pai faz uma festa. Faz um banquete para ele. Aí o filho, que ficou junto com o pai que trabalhava, chegou no pai para reclamar. Falou, meu pai, estive com você todo esse tempo. Você não matou nenhum cabrito para mim comer. O meu irmão veio, você pegou a melhor ovelha e fez para ele. Olha o que o pai fala. Olha, você está comigo, meu filho, todos os dias. O seu irmão estava perdido e foi achado. Olha que coisa. Então Deus cuida de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Para que a gente não aconteça como esse filho. Que a gente tem às vezes tudo na mão. Nós temos saúde, nós estamos aqui, nós somos lúcidos. E muitas vezes a gente não valoriza. Precisamos valorizar aquilo que Deus forneceu para nós, o corpo, a nossa vida, porque é a benevolência de Jesus e a misericórdia de Deus que nos assiste sempre. E lembrando, Jesus traz toda essa lição, o Espiritismo nos orienta a mudança nossa íntima, nossa mudança de comportamento, mas ao mesmo tempo ele fala que você tem o seu livre-arbítrio, que Deus permite que você erre e que você pode recomeçar a cada dia uma página nova da sua jornada. Isso é muito importante lembrar. Muito bem lembrado, Du. Olha que coisa, se a gente começar a analisar as nossas vidas. Eu sempre pego o exemplo de Beethoven, que era ali uma família problemática. E a gente sabe da situação dele, nós não vamos entrar em detalhe aqui o que ele trouxe para nós em termos de clássicos musicais. E tem N exemplos. Então, só a reencarnação para explicar problemas mentais, teratológicos de muitas pessoas, onde a família todos são saudáveis e vem ali. Eu sempre lembro de João Custódio Machado, aleijado, espírita, na cidade de Tupaciguara, no norte de Minas Gerais. Ele conseguiu fundar uma escola. Só que ele não teve oportunidade de inaugurar a escola, porque ele tinha um problema físico muito grave. Ele, antes de desencarnar, disse para o Divaldo Pereira Franco. Essa história é linda. João Custódio Machado, Tupaciguara. Ele disse para o Divaldo o seguinte, eu vou desencarnar, mas eu vou voltar para inaugurar o ginásio. Olha só, a história está lá, numa das palestras do Divaldo. Fantástica, para mostrar para nós que ninguém paga aquilo que não deve. E que nós não vamos liquidar nada até que a gente não pague o último ceitil. Jesus fala isso aí também.
para a gente reconciliar. Porque reconciliação é a melhor coisa. Eu sempre lembro de uma história dos antigos que está dentro de tudo isso que nós estamos conversando. É muito melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Muito melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então, vamos pegar lá atrás, no Velho Testamento. Poderão duas pessoas caminharem juntas se não estiverem de comum acordo? Está lá no Velho Testamento. Se a gente não tiver acordo, a gente não caminha junto. Então, se um tem uma posição de entendimento espiritual diferente do outro, ele tem que respeitar o limite do outro. Porque todos nós estamos aqui para melhorar a nossa vida. Essa é a mensagem da doutrina espírita, essa é a mensagem aqui. Quando ele fala das leis mosaicas, nós vamos ver Jesus resumir elas em duas. Jesus veio simplificar a nossa vida. Veio mostrar para nós que nós viemos para sermos felizes. Dentro daquilo que nós temos possibilidade de exercer e diante daquilo que nós temos condições de obter. Porque nós vamos deixar tudo aqui. Então não adianta a gente brigar muito, lutar muito por coisas que são perecíveis. De novo, Jesus, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajunteis tesouro no céu, que são imperecíveis. Qual será esse tesouro no céu? As nossas obras, a nossa conduta. Quanto mais elevado, mais indulgente. Exatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura dos progressos realizados. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Enquanto nós tivermos diferença de posições sociais radical na Terra, vai ser muito difícil para nós. Enquanto nós tivermos barreiras, enquanto nós tivermos fronteira entre os países, vai ser muito difícil para nós. Não existe fronteira para o amor. Quanto mais a gente dá, mais a gente adquire. Por isso que Jesus fala, muito será dado e muito será tirado. Isso está em relação à mediunidade também. A gente tem a oportunidade de trabalhar na mediunidade, mas a gente começa a negligenciar. O que vai acontecer conosco? Nós vamos ter um final de vida não muito legal no corpo físico e vamos ter uma outra reencarnação com uma cobrança muito maior. Aí sim, nós podemos vir com muitos problemas, inclusive mentais, porque nós não usamos aquilo que foi programado no plano espiritual. Nós vamos ver isso de novo no livro do André Luiz, Os Mensageiros, que eu achei muito interessante aqui. Olha só, sobre o homem, né? Ali, ó. E seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Mineral, vegetal, animal, homem, anjo. Evolução nossa. Todos nós vamos ser anjo. Essa é a esperança, essa é a oportunidade e é a realidade nossa. Ainda que demore muito, porque Deus não tem pressa. O Eduardo falou uma coisa muito interessante aqui. Ele dá todas as oportunidades para nós, né? Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Eu pude ver isso no Chico Xavier. Não tem como não se emocionar. Eu peguei o pensamento do Chico Xavier. Aí vamos ver Jesus. Se não fizerdes como uma criança, não podeis entrar no reino dos céus. A simplicidade. A simplicidade de um espírito muito superior. Depois de Jesus, ele é o maior espírito que esteve num corpo físico na Terra. No aniversário do Chico Xavier, ele estava lá. E aí veio um coral de crianças para cantar para o Chico Xavier.
E aí eu vi a luz envolvendo o Chico Xavier e as entidades superiores em volta do Chico Xavier. O recinto muito simples, muito humilde, iluminou-se tudo, fugiu as paredes, sumiu tudo, a parte física. E o Chico Xavier em pensamento, isso até hoje me emociona pra caramba. Ele falava, Jesus, eu não mereço isso, Jesus. Jesus, eu não mereço. Aí a gente vê o envolvimento, a gente vê que realmente a pessoa ama, sem querer tomar posse. Porque é muito difícil a gente amar sem querer ter posse. Porque muitas vezes a gente fala que ama outra pessoa, mas a gente quer tomar posse dela. Que ela seja só nossa. Tem ciúme às vezes dela, com outra pessoa. Ela não pode conversar com ninguém. Isso é uma tortura, isso é um atraso espiritual que a gente ainda tem na Terra, muitos de nós. Então é muito difícil. Está dentro disso daqui. O Consolador Emmanuel Chico Xavier. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas. As seitas religiosas, de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuraram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então, está aí para nós. A justiça de Deus, ela abrange tudo. O Emmanuel, nesse livro Consolador, ele vai trazer para nós informações preciosas. Mas vamos pegar um outro livro. Vida e Ato dos Apóstolos. Caio Bachuta. Nós vamos ver ali a trajetória impressionante. Um outro livro, O Pensamento de Emmanuel. Um outro livro, Emmanuel. Nós vamos ver a história do cristianismo ali numa realidade que só a doutrina espírita pode trazer para nós. Olha a importância dos livros de Chico Xavier. Por isso que quando nós comentamos aqui a respeito de doutrina espírita, nós precisamos ver muito o autor. Então, confiável, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Ivone Pereira, Amália Domingos Soler e outros médios que agora não vem o nome. Então nós precisamos analisar, mas vamos pegar as obras do André Luiz, de Emmanuel e do Kardec, nós temos todo um código divino ali para nossa trajetória aqui na Terra, que é muito importante para direcionar as nossas vidas. Então, apesar de toda a influenciação, apesar de todas as transformações, até de coisas difíceis da gente acreditar que dentro da doutrina espírita acontece, modificação, dentro dos livros, recebido inclusive por Chico Xavier, a doutrina vinga. Porque quando queimaram os livros espíritas, aí a doutrina floresceu. Quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Será que nós lembramos o nome daquele conselho que condenou Jesus? Não. Mas o nome de Jesus, até hoje, fortalecido. E assim com todos. Por quê? Porque a doutrina de Deus é a doutrina da lógica, é a doutrina da esperança. É a nossa vida, mas a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui numa passagem curta, mas nós estamos aqui. O maior mandamento, Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele havia feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses 2 mandamentos. Eles faziam de tudo para pegar Jesus em contradição, mas não tinha como.
A mesma coisa com o Chico Xavier. Acho que todos assistiram aqui os dois Pinga Fogo, que agora está na TV para todo mundo ver. Nós vimos que eles faziam tudo para que o Chico Xavier desse alguma resposta que contradizia aquilo que ele estava trazendo, mas ele representava a verdade, que foi o que Jesus falou para o Pôncio Pilatos, que ele representava a verdade. Então, não tem meia verdade. A verdade é uma só. Então, isso está aqui, ó. Jesus falou, amareis vosso próximo como a vós mesmo. Então, é muito difícil. Quando acontecer alguma coisa na nossa vida, que a gente achar que não está legal, vamos analisar. Quando a gente julgar o outro e fizer alguma coisa para o outro, vamos analisar para ver se a gente queria aquilo para a gente. Quando um casal dentro de casa, às vezes aconteceu algum desentendimento, vamos analisar a razão de um e a razão de outro. Muitas vezes a nossa razão não é a razão do outro. O entendimento do outro não é o nosso entendimento. Então nós precisamos chegar no meio termo. A sabedoria está em entender o outro, em amar o outro. Mas nós vimos aqui que não é esse amor físico, é aquele amor universal que une os astros, todas as galáxias, todos os planetas. Esse é o amor de Deus, onde existe ali uma harmonia que o homem até hoje tenta entender, mas até hoje não conseguiu entender e dificilmente entenderá na Terra. Só quando a Terra passar de um plano de expiação e prova para um plano de regeneração. Aí os espíritos terão um entendimento maior. Por isso que no livro dos Espíritos está escrito, o homem conhecerá a Deus, o homem verá a Deus. Sim, verá a Deus. Mas para isso, nós não vamos estar habitando um corpo pesado como esse que nós estamos habitando. Nós vamos ver a vida no planeta Marte e os discos voadores. Espírito Ramatiz. Cartas de uma morta. Chico Xavier. Contando da viagem a Marte. E muitas vezes o homem quer ver se tem vida, coisa e tal. Nós não temos elementos, nós não temos instrumentos que detectam vida. Nós não temos instrumentos ainda para analisar a mediunidade. Fizeram já uma série de coisas. Tem alteração nos neurônios, mas o homem não consegue entender ainda. Aí agora vem a glândula pineal, agora vem médicos trabalhando em cima disso daí, para a gente entender como funciona a parte espiritual no corpo físico. Mas enquanto nós estivermos usando um corpo físico, com todos os órgãos, com todos os comprometimentos de enfermidades, nós estamos longe ainda da nossa evolução. Mas nós estamos a caminho porque nós estamos aqui. Então, que Jesus nos abençoe, cada um faz o seu pedido mental. Vamos agradecer, primeiro, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E como eu falei aqui que religião é rótulo, um amigo, que até o Carlos está aqui, ele conhece também, lá do Jardim Alvorada, ele, todo ano, ele arrecada para levar lá para o Nordeste, para o Norte, para lá, para aquela região, onde é muito necessitado. E ele é um homem que ele não é rico, ele não tem posses, mas então é aquilo, a gente fazer alguma coisa a favor do outro. Essa é a caridade. Mas nós não podemos ser fanáticos também, para a gente ir embora. Então, uma mulher veio falar para mim que ela jejua todo final de semana. E é duro jejuar final de semana, que é onde a gente come uma comidinha melhor. Quando a gente morava na roça, tinha uma macarronada, um franguinho caipira. A gente não via a hora, né? E se o jejum era válido. Então, o jejum, ele tem lá os seus benefícios, mas o jejum que a gente precisa ter é o jejum mental. E a gente não pensar mal do outro, essas coisas. Mas é muito difícil, né, gente? A gente não aguenta. Então, o espírito ele não pode ser puritano. Eu sempre lembro do Chico Xavier. Nós devemos ser puro e não puritano. Aí, eu li um livro uma vez que chama Fisiologia da Alma. E aí eu fiquei, não sei se foi 8 ou 12 anos sem comer carne. Depois eu vi a carne e me enchia a boca d'água. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não adianta nada. Aí comecei a comer carne de novo. E aí uma amiga nossa leu também esse livro e ela se tornou vegetariana. Ela queria impor as pessoas a ser vegetariana. Aí ela queria impor pro cachorro dela. Então ela queria que o cachorro fosse vegetariano. Aí não tem jeito, né? Então, o que nós devemos fazer? A gente sempre lembra que Jesus comia, Chico Xavier comia carne, eu vi ele comer carne na casa dele. É lógico que não é um meio boi, né? Era um bifinho pequeno. Mas comia. E Hitler era vegetariano.
Então não tem nada a ver com alimento. O importante é aqui, ó, é a mente, o coração e o amor, é a mensagem da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter um final de semana com muita paz, com muita alegria. E nós estamos juntos sempre. Quero agradecer ao seu Sebastião lá de Votuporanga, que vem sempre para cá, está sempre com a gente aqui, né, seu Sebastião? E pessoas de fora, pessoas que vêm de Sorocaba aqui, eu agradeço também por tudo. Então olha como que às vezes a gente encontra dificuldade morando aqui em Americana. Eu lembro muito que a turma vinha de Santa Bárbara fazer reunião aqui. Um pastor vinha de Santa Bárbara fazer o culto na igreja luterana de Nova Odessa. E às vezes a gente está dentro do centro, hoje eu não vou, né? É uma oportunidade que a gente está perdendo de ajudar alguém. Mas precisamos gostar e querer. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente.